Boa, que boa, muito boa, Adriano Bertin, mais um vídeo do Golazzo, o canal que é fonte de cálcio. A gente já começa com aquela pergunta que é clássica, que é, vai ter Copa ou não vai ter Copa? A Itália vai finalmente se classificar para o Mundial, aí a competição mais importante entre seleções no mundo do futebol. A Itália já ficou de fora da última Copa do Mundo por o que eu considero uma deficiência técnica e agora corre o risco de ficar fora de uma nova edição do Mundial, desta vez por perninha. Na minha visão, já falei isso em alguns outros vídeos, foi por perninha, por falta de fome que a Itália se encontrou nessa situação aí. Se você está meio perdido, eu trago sempre aquele contexto, né, para a gente analisar as coisas numa ordem até cronológica. Então, Itália campeã da Euro, maravilhoso, título, retomada aí do prestígio, caiu numa repescagem de Copa do Mundo, porque foi incapaz de liderar um grupo das eliminatórias para a Copa do Mundo lá na Europa, num grupo que tinha a Irlanda do Norte, tinha a Suíça, que liderou o grupo aí da Esquadra Azzurra, e enfim, agora se vê nessa situação aí de repescagem, tendo que passar por um confronto em jogo único no dia 24 de março aí contra a Macedônia, caso vença em casa lá no Renzo Barbera, estádio do nosso Palermo. Caso triunfe, vai pegar o vencedor de Portugal ou Turquia. Aí sim, vencendo esse jogo único também, vai para a Copa do Mundo. Para enfrentar esse cenário aí, o Roberto Mancini, o técnico da Itália, convocou aí os jogadores e, tradicionalmente, já está virando uma tradição aqui nesse canal, que é Fonte de Cálcio, a gente vai analisar esses nomes, mas também as ausências dessa lista aí que gerou um pouco de polêmica, alguns tinham algumas expectativas, eu não me surpreendi muito. Vale lembrar, né, a gente sempre traz informação também de que nesse ano a Itália não teve absolutamente nenhum compromisso oficial, então não teve amistoso, não teve jogo de Nations League, nada, mas mesmo assim o senhor Roberto Mancini chamou ali uns jogadores até que ele nem estava chamando para um retiro, para só conversar e tentar pescar alguns nomes ali que ele adicionaria nessa lista final. E ele adicionou, sim, teve alguns, claro, ele não chamou todo mundo que esteve presente nesse retiro, mas levou muita gente aí, muita cara nova. Vamos então para a lista comentando cada um dos nomes, alguns mais rápidos, né, porque a gente já falou algumas vezes, mas vamos lá. Então, Alessio Cranho, começando pelos goleiros, Alessio Cranho do nosso Cagliari, convocado, já estava nas listas mais antigas aí e nenhuma surpresa para ele. Tem alguns nomes que nessas últimas rodadas, 5 últimas rodadas assim, brilharam muito no campeonato italiano. O Cranho, apesar de estar com o seu Cagliari brigando para não cair para a Série B novamente, tem feito milagre, aí coloca defesa de pênalti, defesa bonita, defesa difícil, então sem surpresa. Gianluigi Donnarumma, PSG, também sem surpresa, apesar do papelato aí com o seu clube na Champions League, é o titular indiscutível da seleção italiana. Pierluigi Golini, do Tottenham, esse foi surpresa, né? Porque a gente colocava jogador até de Série B aqui, né? Alguns da Cremonese, o Meret do Napoli para mim era o nome certo de ir aqui, mas a gente tem visto o Napoli brigando pelo Scudetto do campeonato italiano, com o Ospina no gol e não o Meret, então rodou aí o goleiro do Napoli e fecha a lista dos goleiros. Sirigu do Genoa entra para preencher aquela vaga que a gente não vai entender nunca, que precisa de um jogador mais experiente ali para dar uma noção de não sei o que. Eu não sei se faz realmente diferença levar um jogador mais velho que possivelmente não vai jogar, mas levou o Sirigu. Na Euro ele entrou, então jogou uma partida aí do torneio que a Itália saiu campeã. O Sirigu está presente, gosto dele, mas assim, não sei se faria diferença na seleção. Dos zagueiros também, coisa bem rápida, porque não tem novidade, acho que os nomes que ele estava chamando ali para Euro também devem estar todos no bolo. Então, Acerbi da Lazio, reserva ali tranquilo. Aí o Bastoni da Inter, para mim o melhor zagueiro italiano do momento. Biraghi da Fiorentina joga na lateral também. Excelentes últimos 5 jogos para ele, né? Nos altos e baixos da Fiorentina tem ido bem sim o Biraghi. O Bonucci e Chiellini. Aqui já entre os asteriscos, né? Porque
sofri até algumas críticas aí por comentários que eu fiz sobre a dupla, né? Durante a Euro, antes da Euro, eu mesmo não teria colocado os dois de titular e deu tudo absolutamente certo. Eu estava errado, então eles foram bem, não falharam em nenhum momento, não comprometeram e a Itália saiu campeã. Beleza, mas para mim, a cada vez que passa um ano a mais, fica mais complicado para eles. E nesse momento é pior ainda. Então nem levaria? Eu talvez não, mas eu não vejo assim com uma crítica pesada, sabe? Vejo um lado muito negativo em chamar esses dois caras. O problema é, será que eles serão titulares? Porque na Juventus, os últimos 5 jogos aí que a gente está vendo, a zaga é o quê? De Ligt e Danilo improvisado na zaga, porque os caras estão machucados, estão suspensos, enfim, voltando de lesão. Então, não vejo problema em chamar, assumo isso, então, resgatando esse discurso, essa crítica prévia na Euro aí, mas eu não sei se vai esses caras de titular não, viu? Eu acho que vai o Bastoni e mais alguém. Pode ser o Di Lorenzo, na verdade, o Lorenzo do Napoli, para mim, excelente convocação, merecidíssimo. Vou falar até depois da seleção que eu montaria a titular, já joguei lá no Twitter, Bertinho_Adriano, então vai jogar ali provavelmente de titular. Emerson Palmieri também do Lyon convocado, fez uma boa Euro também, eu via com aquela ressalva, também calou a boca de todos os críticos, fez uma Euro muito boa. Florenzi no Milan não é aquele jogador que bate de frente com as críticas, sabe, que é indispensável, tem que ter o Florenzi na minha seleção. Não, mas num grupo eu acho que ele poderia fazer parte sim. Então tá aí convocado. Luiz Felipe Dalazio, esse sim é uma cara nova, né? Então entra naquele bolo de brasileiros que se naturalizam para defender a seleção italiana, tá lá na Lazio. Já fiz esse comentário, né, quando ele foi chamado para esse retiro do Roberto Mancini, de que sinceramente não vejo ele fazendo muita diferença na seleção italiana. É um cara bom, com certeza, mas assim, o que ele vai entregar que os outros não entregam, entendeu? Então acho que esses brasileiros que se naturalizam costumam ser assim, raramente eu vejo algum que assim, putz, realmente a seleção ganhou porque não tem ninguém fazendo isso. Então esse é o caso dele para mim. E o Gianluca Mantini da Roma, eu tinha escalado ali já dando spoiler, minha zaga seria Bastoni e Mantini. Bem arriscado, porque assim, não jogaram juntos, né? Mas o Bastoni para mim é muito mais técnico e o Mantini é aquela vontade, assim, sabe? Você não pode dar um passo do lado dele que ele já vai olhar feio, vai fechar a cara. Então, nesse sentido, sem surpresa, né? Nessa zaga aí da Itália. Meio campo, Nicolo Barella, Inter. Então, possivelmente aí junto com o Insigne, o melhor jogador italiano do momento. Titular com certeza. Bryan Cristante da Roma, outro que para mim está nesse nível. Luiz Felipe, bom jogador, mas que diferença ele vai fazer para a seleção italiana? Eu não sei. Jorginho no Chelsea, já fui muito crítico dele. Acabou caindo nele os pênaltis perdidos que evitaram que a Itália fosse direto para a Copa do Mundo. Óbvio que não foi culpa dele, é um pênalti perdido e nada mais. Não gosto daquela forma como ele bate, mas fazia muitos gols assim e entra naquele bolo. Olha os últimos 5 jogos aí do Chelsea, mesmo sem dinheiro, né? Mesmo fechando as portas aí, olha as assistências que ele tá dando, assim, para mim, Barella e Jorginho no meio campo, com certeza. Locatelli na Juventus já esteve melhor, mas super merecido ser convocado. Lorenzo Pellegrini na Roma, nessa chatice que é o jogo da Roma, né, por causa do Mourinho e tudo mais. É um cara brilhante, faz gol de falta, chuta de fora, é habilidoso. Então, acho que não sei se ele será titular, mas com certeza entra num jogo precisando aí daquela mexida, aquela acelerada no jogo. Com certeza vem o Pellegrini aí. Matteo Pessina, Atalanta, acho que ele e o Chiesa não eram titulares e talvez não sejam ainda, né? Mas depois do que ele fez na Euro, ao sair do banco, assim, com certeza ganhou um espaço que dificilmente vai perder o Pessina aí da Atalanta. O Sensi da Sampdoria é uma surpresa, sempre gostei do Sensi, saiu do Sassuolo, foi para Inter, sempre a mesma vontade, rápido, habilidoso. Qual que é o problema? Se quebra demais. E aí nessa acabou sendo emprestado aí para a Sampdoria na janela de inverno, tá lá tentando fazer o time de Genova não cair para a Série B, mas é aquilo, tá no meio de um time fraco e aí tem que se matar muito. Eu não sei que momento foi esse que o Mancini falou, putz, Sensi, vamos lá, acredito nele, ele pode fazer diferença, mas enfim, gosto muito dele. O Tonali também no Milan é outro que está nesses
últimos 5 jogos está num momento bom. Acho que isso eu sou bem crítico do Mancini nesse titismo dele de ser extremamente fiel a certos jogadores e que, bom, você está comigo desde sempre, independente do seu momento, eu vou te levar para o resto da vida. Eu acho isso uma coisa negativa, né? Não considero isso um bom atributo para um técnico de seleção. Por outro lado, ele está respeitando muito, ou dando sorte, não sei se ele já pensava nesses caras, mas nesse momento muito bom que esses caras estão vivendo, e o Tonali no Milan, a mesma coisa, gostei. E o Verratti no PSG é aquilo, não vou prolongar, muita gente não gosta dos meus comentários sobre ele, eu não gosto dele, nunca me vislumbrei, nunca vi nada demais no Verratti. Eu acho que a galera vai muito por comentário, sabe, analisando um jogo muito específico dele, que sinceramente não vejo ele fazendo diferença. Ainda não assisti um jogo que, nossa, realmente, o time venceu, o time colaborou por causa dele. Na Euro foi bem também, mas o que o Locatelli estava fazendo, ele começou machucado, né? Tem esse também. O Locatelli já estava fazendo, ele só manteve o bom trabalho. Acho que o time titular vai ser Jorginho, Barella e Verratti nesse meio campo. Para fechar, os atacantes, então, Belotti do Torino, voltando de lesão, péssima Euro para ele, depois se machucou, então tem que se provar, pelo menos para mim. Para o Mancini com certeza não, tá aí Belotti convocado. Berardi, Sassuolo, então pouco tempo depois de um grande feito que eu estou gravando esse vídeo aqui, então há algumas horas ele atingiu a marca de 100 gols marcados em jogos de campeonato italiano. Então ele já tinha mais de 100 gols pelo Sassuolo, agora dentro de jogos da Série A ele atingiu a marca de 100 gols. Assim. Tá muito bem, mas é outro que fez uma Euro péssima. Então o Chiesa roubou a vaga titular dele merecidamente, porque na Euro ele não foi tão bem, mas o momento é maravilhoso. Ciro Immobile, mesma coisa, Euro péssima, assim, um dos piores da Itália na Eurocopa. Coincidentemente, será que é o formato aí o esquema do Mancini, a escalação dele, que não privilegia mais o bomber, o centroavante, o camisa 9. Então, Immobile detona no campeonato italiano, vai mal na Itália. Belotti é a mesma coisa. Será que o problema é o esquema ou será que o problema são os caras? Eu não colocaria o Immobile de titular, não. Apesar de também, assim como o Berardi atingiu uma marca recente aí, muito importante na Lazio, né? Já era o maior artilheiro da história do clube, não parece, mas ele é. Rumo aí para ser artilheiro do campeonato italiano mais uma vez, e contando só jogos de campeonato italiano, ele também passou o Silvio Piola aí com a camisa da Lazio. Enfim, marcas importantes, mas na seleção italiana não tem entregue. Lorenzo Insigne, Napoli, acho que o jogador mais criativo, deu uma caída aí, vai jogar no Toronto. Eu aproveitaria ao máximo do Insigne enquanto joga na Itália. Depois, bicho, olha lá o Toronto como é que tá, escuta o nosso podcast para você ver. O André traz informações sempre do quão horrível está o Toronto FC, próximo time do Insigne. João Pedro Cagliari, então aí temos uma grande surpresa, né? Ele foi convocado para esse retiro espiritual aí do Roberto Mancini, como eu bem disse. Não sei se a Itália estava com medo dele ser convocado para o Brasil, alguma coisa do tipo, mas enfim, é o cara que veste a braçadeira de capitão do Cagliari, camisa 10, faz pelo menos 15 gols por temporada aí com o time que briga para não cair. Então, excelente jogador, mas é aquilo. É um brasileiro que vai fazer algo que esses aqui já não estão fazendo, mesmo que fosse italiano, sabe? Não vejo ele fazendo tanta diferença, especialmente porque você não vai pegar uma sequência de jogos. São 2 jogos para ir para a Copa do Mundo. Então, encheu de atacante, colocou o João Pedro no meio. Matteo Politano do Napoli, também já vi momentos melhores dele assim, não consigo justificar assim, nossa, legal, chamou o Politano. Nesse momento aqui não, mas por exemplo, ele não foi para a Euro e foi o Bernardeschi, né? Então agora o Bernardeschi está fora. Finalmente, não que eu torcesse para o Bernardeschi ficar fora, mas assim, não tem motivos para entender a presença do Bernardeschi, assim, com tantos jogos ruins em sequência, ser convocado para a Itália. Tá aí o Politano entre os dois, eu aceito mais fácil a presença do Politano. Giacomo Raspadori, mais um do Sassuolo, não tem que falar desses caras do Sassuolo, excelente, está jogando muito bem, mais um naquele bloco dos 5 últimos jogos aí, muito bem. Scamacca ao lado dele, melhor ainda, é o meu atacante titular da Itália com certeza, infelizmente não vai ser, é a minha aposta,
mas excelente nome, finalmente convocado aí. Matias Akanji da Lazio, tem feito ali uns bons jogos ao lado do Immobile também, mas não vejo fazendo tanta diferença, não sei nem se vai ter chance. E Zaniolo da Roma tá aí, convocado mais uma vez, agora deixando as lesões no passado, vai ter mais sequência, né? Acho que, qual foi o torneio? Talvez na Nations League, acho que fez umas partidas contra a Holanda muito bem assim, eu prefiro ele convocado como atacante mesmo, então seria um dos pontas ali. Acho que não vai ser titular, talvez seja realmente Berardi, Insigne e Immobile, mas enfim, merecidíssimo a convocação aí. Aí das ausências, né? Fala um pouco das ausências, as mais sentidas e perguntadas até no nosso Instagram, o @blogolazzo. O Chiesa, então para quem não sabe, o Chiesa se machucou muito feio, já tem um tempinho já, e tá fora de toda a temporada. Então fora desses 2 jogos importantes para a Itália, não dá para contar com o Chiesa, fez cirurgia e tudo mais, então tá afastado. O Tolói acabou de se machucar, algumas pessoas me perguntaram do Tolói, eu não sei se tem alguma espécie de lista, uma segunda lista do Mancini ali, mas ele saiu machucado na partida de volta da Atalanta contra o Leverkusen, né? Então não sei se ele ficou de fora da lista original ou ficou depois dessa lesão, então tem esse fator aí. Spinazzola também, melhor jogador da Itália na Euro para mim, se quebrou feio também no torneio, ainda não conseguiu voltar, tá difícil pro Spinazzola. E aí, a principal ausência aí comentada por muita gente é o Balotelli, né? Balotelli jogou com o Brescia, foi rebaixado para a Série B, na Série B jogou pelo Monza, foi lá para a Turquia, do nada, do absoluto nada, o Roberto Mancini chamou o cara para esse retiro, então reacendendo a possibilidade de trazer aí Mario Balotelli para a seleção italiana. Eu já tenho alguns vídeos aqui, alguns cortes nesse canal, falando mal dessa situação assim, de não concordar, definitivamente não concordar com a presença dele na seleção italiana. Acho ele bom jogador, acho que ele tem condições de jogar o campeonato italiano Série A, sim, mas na seleção italiana eu acho que ele já desperdiçou todas as suas chances. Um cara habilidoso, mas próprio De Rossi teve vários episódios em Copa do Mundo já de ele não mostrar aquele profissionalismo, né? Então fica naquela linha tênue entre ser um cara completamente frio e aquele cara que não liga. Então qual que será que é o momento dele? Eu não estou ligando ou eu estou frio demais? Independente disso, eu não convocaria. Acho que todos esses nomes aqui, mesmo os que eu não concordo 100% do ataque, entregam mais do que o Balotelli, são mais certeza do que o Balotelli. E aí chamar ele para não usar também, né? 2 jogos contra a Macedônia, Portugal ou Turquia, eu não vejo condições, não vejo explicações. Então, fora Balotelli, eu concordo com essa ausência dele. E aí, essa é a análise da nossa esquadra dura. Agora é sofrimento total, esperar pelo melhor, ver se joga bem contra a Macedônia em casa e lá na Sicília, depois pega essa pedreira aí, Turquia ou Portugal, lembrando, Itália ou Portugal, uma dessas 2 seleções simplesmente não vai para a Copa do Mundo. Então é sempre bom bater aí essa informação na cabeça para ter em mente o quão dramática é essa situação. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima.